Pois é, seus capitalistas, parece que até o Michael Burry tá mudando de ideia com relação ao mercado, pelo menos no curto prazo. Ele tá pedindo desculpas por ter falado venda alguns meses atrás aí. E parece que agora ele tá ficando otimista, será que é isso? Ou ele está sendo sarcástico? A gente vai aprofundar essa história durante esse vídeo, eu te convido a assistir até o final. A gente vai também trazer alguns indicadores macroeconômicos para complementar essa nossa visão, porque a gente não tira as ideias da cabeça aqui não, a gente busca embasar sempre com indicadores e com fatos, como sempre, né? Então, coloca comigo até o final aí que vai valer a pena, e a gente vai buscar compreender o porquê que Michael Burry poderia estar mudando de ideia, mudando de visão. Quando a gente tem uma estratégia baseada em indicadores macroeconômicos, a gente vai sempre analisando eles e caso algo mude, a gente vai mudando junto, a gente vai dançando conforme a música. O mercado não é estático, as coisas vão mudando e a gente vai acompanhando, certo? Se você está na dúvida se é bull market ou bear market, o ideal é você gerenciar o seu capital. A gente vai falar mais sobre isso durante esse vídeo. Para quem quer as criptos, né, pessoal, que a gente está selecionando aí para o próximo ciclo de alta, e quer ver essa lista de criptos, né, é só se tornar membro. Lá nós temos as Big Caps, as Mid Caps e também uma lista das pimentinhas. São criptos explosivas aí. Se você acredita que a gente realmente está entrando aí num bull market, vira membro, que lá vai ter todas essas criptos aí que podem explodir num bull market, certo? Por enquanto, ainda é muito incerto se é bear ou bull. A macro ainda aponta que é bear, a gente já olha, por exemplo, nas criptos, a análise gráfica apontando que é bull, então são sinais divergentes na minha visão, né? E cabe aí a cada um tomar as suas próprias decisões. O nosso querido Michael Burry tá falando aqui, né, I was wrong to say sell, então ele tá falando que ele estava errado em dizer venda, e ele postou junto, então, esse indicador, então parece que o Michael Burry está indo para o time dos bull. Será que é isso? Então, pessoal, para embasar essa visão, no mesmo dia, né, no mesmo momento que ele postou que ele estava errado em dizer venda, ele postou esse indicador, que é um indicador que mostra aí a caça das pechinchas, né, digamos assim, mostrando, né, que 2023 está se preparando para ser o segundo melhor ano para a estratégia de compra na baixa, né, de buy the dip, digamos assim, né. E aí ele comentou, voltando à década de 1920, não houve geração BTFD como você. Parabéns, né? Então, aqui o Michael Burry, o que ele está falando? Ele está falando que esse BTFD, que é aquela ferramenta da janela de desconto 2.0 do Fed, isso está ajudando o sistema bancário a não quebrar. A gente viu aí, há poucas semanas atrás, bancos quase quebrando. Até o mesmo Credit Suisse teve lá que ser salvo pelo UBS, né? Então, teve lá o Silicon Valley Bank e outros aí, que eu nem lembro mais o nome, que quase quebraram, né, pessoal? Tiveram problemas de liquidez. E os bancos ali, por exemplo, Silicon Valley Bank, acabaram se beneficiando muito dessas janelas de desconto. Outros bancos também estão se beneficiando aí dessa janela de desconto 2.0, que é o BTFD. E o que o Michael Burry está falando? Que isso mudou tudo, né? Então, nós tínhamos vários indicadores, nós tínhamos um cenário de quebradeira quase iminente. E ela aconteceu. Só que ela só não continuou, ela só não desencadeou um crash, porque os bancos centrais agiram muito rapidamente, criaram ferramentas novas e conseguiram injetar liquidez aí no sistema bancário. Ocorreu uma interferência, ocorreu um salvamento. Se isso não tivesse acontecido, se essa ferramenta do BTFD não tivesse sido criada, com certeza hoje o mercado estaria sangrando cabulosamente ainda, né? Mas a história mudou, o Fed mudou o destino das coisas, pelo menos por enquanto, como você vai ver aí no decorrer desse vídeo. E talvez é por isso que o Michael Burry esteja falando, né, que talvez ele estivesse errado em falar venda, porque se o Fed, se os bancos centrais, se as autoridades conseguem empurrar o problema com a barriga, perceba que elas não resolveram, mas elas empurraram o problema com a barriga, então isso pode animar os mercados ou pelo menos fazer com que eles não caiam tanto. Investir, pessoal, não é tão fácil. Poucos gestores conseguem bater, por exemplo, aí o Ibovespa, né, o índice Ibovespa. Então realmente é uma tarefa difícil e nós estamos vivendo um tempo complicado. Eu acredito que a gente, pensando para longo prazo, já teve uma grande correção, pode ser oportunidades de exposição aí tanto nas criptos quanto em ações, sim. A gente sempre fala aqui no canal para você gerenciar posição, né? Tanto é que a gente ensina a fazer isso no Clube dos Capitalistas 2.0, nem 100% dentro, nem 100% fora. Ficar barbell, por exemplo, agora pode ser uma estratégia interessante, 80% conservador, 20% dentro, né, no risco, 30% no risco, 70% conservador. Então,
Mas a gente sempre tem que assumir humildade perante a incerteza, né, pessoal? Porque a gente não sabe quando o jogo vai virar. Analisar o cenário macroeconômico, que é o que a gente faz aqui, nos ajuda a entender como que a gente vai montar a nossa posição, né? Mas em todo momento a gente precisa sim estar assumindo humildade perante a incerteza, assumir que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. A gente só consegue ler os indicadores e ter uma ideia da tendência. Mas essa tendência pode mudar, por exemplo, quando lá vai o Fed e cria uma ferramenta nova para injetar liquidez nos mercados. Lembrando que essa ferramenta é uma injeção de liquidez temporária, porque é um empréstimo com duração de 1 ano, esses BTFD, né? Então, será que dentro de 1 ano eles vão resolver o problema ou não? Será que empurrar com a barriga por 1 ano vai ser o suficiente? Ou eles vão ter que empurrar por 2, 3, 4 anos, né? Aí é uma outra questão que a gente vai desenrolando a partir de agora, seus capitalistas. Vamos lá. Bom, a gente já entendeu que o sistema foi salvo. E parece que o problema bancário está, por enquanto, pelo menos, resolvido, né? E por isso que talvez o nosso querido Michael Burry esteja já mudando de visão. Mas o problema foi empurrado com a barriga. Quem sabe daqui a 1 ano os juros comecem a cair e isso faça, né, com que aquelas perdas não realizadas se estabilizem e tudo mais. Só que nós estamos criando outros problemas aqui, como por exemplo o Fed Unrealized Losses, né? Aonde, como lembrete, o Fed está insolvente no valor de 44,2 bilhões de dólares. Quem está aqui no negativo, pessoal, em 44 bilhões de dólares é o próprio Banco Central, certo? Então ele está negativo aqui. Se os Estados Unidos fossem o Reino Unido, estariam recebendo um resgate do contribuinte agora. Felizmente, para a moeda de reserva mundial, isso não é o que está acontecendo, né? Só que por que eu estou trazendo esse indicador aqui para vocês, pessoal? Porque em algum momento eles vão precisar imprimir dinheiro ou algo assim para que esse gráfico, né, volte aqui a esse patamar acima de zero. E aí como é que fica a inflação? Como é que fica toda essa briga, né, para controlar a inflação? Em algum momento eles vão ter que emitir dívida, vão ter que imprimir dinheiro de certa forma, né? Então, como é que vai funcionar essa história? Nem tudo parece estar tão bem, né? Mas seguimos aqui. Porque as coisas podem se complicar ainda mais, seus capitalistas. Os juros, como você já está acompanhando por conta da inflação, estão subindo, os juros permanecem elevados, já começa a afetar as empresas. E aí fica aquela pergunta, né? Como é que ficam as empresas? Os bancos parece que foram salvos. Mas e as empresas sofrendo com juro elevado? E os fundos de investimento, os private equities? Aqui no canal a gente já falou sobre os calotes nas hipotecas dos imóveis comerciais. Isso ainda não foi resolvido? E parece que a gente tem outro problema aqui, pessoal. Parece que a gente tem outra treta aqui, né? Parece que essa água aí, tem muita água para rolar aí, pessoal. Nos próximos meses, né? Quando sair o balanço das empresas, a gente já vai falar sobre isso. Vamos avançando aqui. Para piorar as coisas, para os bancos, existem, pessoal, taxas de juros crescentes e alternativas de rendimento mais facilmente acessíveis. Então o que está pegando aqui? Digamos que você está lá falando de Estados Unidos, um CDB lá dos Estados Unidos, num banco lá e tal. E aí o cara tá te pagando 3% ao ano. Aí tu pega uma dívida privada ali, até o próprio tesouro, digamos assim, né? Trazendo a nosso português aqui, que tá pagando 4, 5%. O que você vai fazer? O bancão tá te pagando 3%. CDB, uma debenture, um título do tesouro tá te pagando 5%. Muitas pessoas, o que elas fazem? Elas sacam o dinheiro do banco e vão lá investir nesse ativo que está pagando mais, né? Então, para piorar as coisas, para os bancos existem taxas de juros crescentes e alternativas de rendimento mais altas, facilmente acessíveis, como fundos de mercado monetário ou ETFs do Tesouro dos Estados Unidos. Essas alternativas estão agora a poucos toques dos usuários aí, tornando a taxa de retorno quase zero sobre depósitos bancários muito menos atraentes para muitos consumidores e empresas. No gráfico abaixo é possível observar a queda dos depósitos bancários e o aumento, então, dessas outras alternativas de investimento. Então é
aquela questão, né, pessoal? Será que o problema está resolvido enquanto as taxas de juros começam a se elevar? Será que o problema está resolvido? Tem muito juro atrativo aí e parece que a galera está começando a sacar o dinheiro aí desses bancos comerciais, né? Hoje o que eu vejo aí de mais problemático é a questão da inflação, né, pessoal? Do combate à inflação. Fluxos de depósitos bancários nos Estados Unidos estáveis e inflação ainda elevada, diz Barkin do Fed, certo? Então eles estão aqui falando que o problema bancário está sob controle, mas agora o foco é outro, né, pessoal? Agora o foco é outro. Então eles falam que os fluxos de depósitos nos bancos dos Estados Unidos parecem relativamente estáveis, enquanto a inflação permanece muito alta e pode demorar mais do que o esperado para cair, disse o presidente do Federal Reserve de Richmond, o Thomas Barkin, em comentários que mantiveram o foco da política monetária na inflação, apesar do recente estresse no setor bancário. Então eles estão tentando passar um pano na questão dos bancos, estão falando que vai ter aquela ferramenta lá da janela de desconto 2.0, né, que são os BTFD, é isso? BTFD. Então eles estão jogando para esse lado e eles focaram bastante na questão da inflação. Então, se o foco do Fed continua sendo a questão da inflação, isso vai fazer com que o juro continue elevado ou, quem sabe, até continue subindo. E enquanto isso, como é que ficam as empresas, né, pessoal? Essa que é a grande jogada. Como é que vão ficar aí os balanços das empresas, né? Pois é. Aqui no Brasil, se a gente for parar para pensar, o Brasil ele foi um dos primeiros países a subir a taxa de juros para combater essa inflação, certo? E o Brasil ele já está começando a sofrer aí as consequências dos juros elevados, né? Para combater a inflação. A gente fala aqui muito da queda da peça 3 aqui no canal, empresas americanas já apontam que essa peça está caindo. Aqui no Brasil a gente vê bastante empresas também entrando com recuperação judicial e a gente vai dar uma compilada agora no que está acontecendo aí, né, pessoal? Parece que todo vídeo que a gente traz aqui no canal tem uma empresa com problema e hoje não vai ser diferente. Ontem a gente falou da cervejaria Petrópolis, né? Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição. E agora temos mais uma empresa aí com queda nos lucros, né? Para complementar, 2 fundos imobiliários de papel aí estão ficando sem pagamentos de CRI da Gramado Parques após decisão da Justiça. E mais, CNS1, 11 paga dividendos, Então aí parece que fundos imobiliários continuam tomando ferro. A gente já falou sobre fundos imobiliários tomando ferro da Americanas, né? Parece que mais fundos aí estão levando ferro. Então, para quem dizia que fundos imobiliários eram reserva de emergência, parece que não é bem assim, né? E aí outra empresa tá com problemas aí, que é a Multilaser. Multilaser derrete 35% com o pior resultado de sua história, pessoal. Então, mais uma empresa com queda nos lucros, mais uma empresa aí, quem sabe, com problemas de liquidez, né, pessoal? Então, vamos entender melhor esse caso aqui. A companhia aqui de Alexandre Ostroviec, é isso? E Renato Feder, teve um prejuízo de 205 milhões de reais no trimestre, um EBITDA ajustado negativo de 150 milhões e um fluxo de caixa também negativo de 105 milhões de reais. A XP esperava um prejuízo de 73 milhões e um EBITDA próximo do zero, né? Enquanto a Itaú projetava um EBITDA de 169 milhões e um lucro de 138 milhões. Então, os caras estavam aí até um tanto quanto otimistas, né, pessoal? E não foi bem o que aconteceu. O que veio, na verdade, foi algo totalmente o oposto do esperado, né, no caso aqui do Itaú, e veio todo esse prejuízo aí e também esse fluxo de caixa negativo em 105 milhões de reais. Um negócio bem complicado aqui para Multilaser, né? Nem o top line se salvou. A receita caiu 10% em comparação anual e ficou cerca de 15% abaixo das estimativas do mercado, com a companhia sofrendo com o ambiente macro desafiador. Vou repetir aqui porque dá até um calor no meu coração. Sofrendo com o ambiente macro desafiador. O ambiente macro desafiador, né? Os juros altos e a incerteza na economia levaram o consumidor a segurar a compra de eletrônicos
levando a uma retração de 46% nas vendas de celular, pessoal. 46% de queda na venda de celulares. E aí as pessoas vêm me dizer que tá tudo bem, que é alta infinita. Mas as pessoas estão começando a ficar sem dinheiro, como a gente antecipava há meses aqui no canal que ia acontecer. Então tudo que a gente antecipava está acontecendo, tanto é que agora os bancos centrais estão criando ferramentas novas para conseguir salvar os bancos. O Credit Suisse por um dia não quebrou. Então será que está tudo bem mesmo? Mais uma empresa aí então trazendo para vocês, derretendo e com queda nos lucros. Quem sabe aí futuramente não vai ter problemas de liquidez, né? Aqui a gente já falou de 6 empresas em recuperação judicial. Ontem a gente falou sobre essa primeira aqui, que é o Grupo Petrópolis. Também teve o caso da Americanas, teve o caso da Oi aí, a Raiola, né, empresa de azeites e azeitonas também. Teve a Nexp, né, pessoal? Então várias empresas já entram com pedido de recuperação judicial. Outras empresas a gente já relatou com queda nos lucros. E aí as peças vão caindo, né? Bom, para quem quiser assistir esse vídeo de ontem aqui, que a gente falou sobre a empresa de cerveja lá, que agora me fugiu o nome aqui, a Petrópolis, né? E mais assuntos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá no Instagram também a gente postou algumas coisinhas interessantes, como por exemplo amanhã vai sair indicadores bem importantes, como por exemplo o PCE. Isso aqui, pessoal, vai ser muito importante para a gente entender como está a inflação lá fora, se essas medidas de contração estão sendo suficientes. Se vier para cima, isso pode ser negativo, pode fazer os juros, né, que eu estava falando lá no Instagram, pode fazer os juros, então, continuarem subindo. Se vier abaixo, pode ser aí positivo, né? Justamente porque a inflação vindo abaixo pode fazer com que o Fed comece a rever essa política contracionista, pode manter os juros elevados por um tempo e começar a pivotar, beleza? Lembrando, né, a gente tem cuidado também com esse pivô do Fed aí, geralmente os mercados já estão derretendo quando acontece, mas a gente vai acompanhando aí, porque dessa vez será que vai ser diferente? Então amanhã, 9h30, daqui a pouquinho, né? Eu tô gravando esse vídeo na quinta, mas daqui a pouquinho aí vai sair os dados do PCE, fiquem de olho, porque se a inflação vier acima do esperado, pode ser ruim, se vier igual ou abaixo, pode ser bem positivo aí para os mercados. Beleza, pessoal? Lá no meu Instagram também eu postei 3 ativos aí para quem quer se proteger dos resets financeiros. Corre lá, fica por 24 horas só. E eu me baseei no livro do James Rickards para responder a galera lá, tá bom? Então, é isso aí. Também a gente postou aqui, né, o meme lá do Pica-Pau, falando sobre os bônus de Wall Street caindo 26%, sinalizando fins dos tempos áureos, os fins das vacas gordas, né, pessoal? E aí a gente falou, né? Lembra daquele urubu lá do Pica-Pau, né? Você falou pipoca, né? Você disse pipoca. Você disse bear market, né? Então, a gente tá desse jeito aí, seus capitalistas. Por hoje é isso. A gente se vê na próxima aí. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha para os seus amigos aí nos grupos do WhatsApp, no Telegram. E claro, né, pessoal, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Se der um tempinho hoje, mais pro final da tarde eu volto para falar aí sobre a inflação, beleza? Senão a gente fala aí amanhã. Forte abraço dos capitalistas. Tchau, tchau. Tenham aí uma ótima sexta-feira.